Olá, meus irmãos, graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos dê graça nesse dia, continue a nos abençoar, a edificar as nossas vidas. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo narrou o evangelista Marcos. Capítulo 10 do evangelista Marcos, do versículo 35 ao 45. Marcos, capítulo 10, do versículo 35 ao 45. O tema da nossa mensagem nesse dia é o menor no reino de Deus. Diz assim a palavra: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhe perguntou: Que quereis que eu vos faça? Respondeu-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-se Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sobre o seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. O menor no reino dos céus. Essa disputa entre os discípulos de Jesus mostram as aspirações do ser humano, as aspirações pecaminosas que há em nosso coração. Nós estamos sempre tentando estar em evidência, estar em destaque, nos sentirmos maiores ou mais importantes que os outros. Daí a sede, o culto à fama. Todos nós queremos nos destacar em meio à multidão. A fama tem sido um ídolo que tem levado muita gente para longe de Deus. Nesse texto que acabamos de ler, Tiago e João vão até Jesus porque querem sentar no reino de Deus, no reino de Jesus Cristo. A direita e a sua esquerda, que são locais de honra, são locais de destaque. Eles querem isso sem saber o preço que precisa ser pago. Jesus deixa claro: vocês estão prontos para beber do meu cálice, do sofrimento, da morte, ser batizado com o batismo que Jesus foi batizado, ou seja, a crucificação, a morte, a tortura, o sofrimento. Eles até dizem sim sem ter muita noção. Isso suscita uma contenda no meio dos apóstolos, porque eram 12, por que esses dois estão querendo destaque? E Jesus chama eles então à realidade. Entre os governantes, entre os poderosos, é assim: o maior manda no menor. Mas na ética do reino de Deus, na igreja de Jesus Cristo, não é assim. Quem quiser ser o maior, seja aquele que serve. A régua para medir, o parâmetro é outro. Nós não podemos nos assemelhar aos padrões do mundo. É por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, nos diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Infelizmente, isso não é regra. Geralmente nós vemos batalhas por cargos, disputas por funções, pessoas que promovem quase uma candidatura político-partidária para assumir a vice-presidência da igreja, para assumir um cargo que ela aspira, outros que querem escolher quem vai trabalhar ao seu redor, geralmente pessoas que ele considera inferior a ele, para que ele possa então ter mais destaque. Infelizmente, nós vemos essa dinâmica também no seio da igreja. Há muita gente querendo ser mais importante do que o outro. É o indivíduo que lê a Bíblia não para aprender, não para ser capaz de ensinar ao outro, mas para ter proeminência, para que os outros percebam que ele sabe mais. E Paulo nos alerta: se você cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. É esse tipo de dinâmica e de lógica que o cristianismo altera.
No nosso meio, quem quiser ser o maior, seja aquele que sirva. Pois se o próprio Filho do Homem, se o próprio Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, por que eu e você achamos que precisamos ser servidos na igreja? Muita gente pensa assim. E quantas pessoas têm trocado de congregação ou de igreja porque acham que a sua igreja local não está satisfazendo suas necessidades? Porque acha que o culto não está lhe agradando, como se o culto fosse para agradar a alguém. O culto é para agradar a Deus e não a um membro em particular. Porque essas pessoas querem ser servidas e não servir. Eles estão invertendo a dinâmica do reino. Foi por isso que Jesus lavou os pés dos apóstolos. É por isso que no cenáculo, na preparação, sabendo já da sua partida, Jesus toma uma toalha e lava os pés dos apóstolos como um ato de humildade. E ele disse: eu fiz para vos dar exemplo. Exemplo de humildade. Fez o que o escravo, na escala, na hierarquia dos escravos, os escravos mais baixos fazia, que era lavar os pés empoeirados das pessoas. Mas Jesus fez como um ato de humildade, para mostrar que no reino, quem quiser ser o maior, seja o menor. É por isso que Paulo se apresenta como servo e apóstolo de Jesus Cristo. Nós temos muita gente hoje se apresentando como apóstolo, mas Paulo, que era apóstolo, ele inicia sempre suas cartas dizendo servo e apóstolo de Jesus Cristo, porque primeiro ele é servo, primeiro ele serve a igreja e ele vai continuar sendo servo eternamente. As funções que exercemos no reino de Deus são temporárias, são dessa dispensação. No reino de Deus todos seremos servos. A própria palavra ministro, que tem ganhado um destaque que não é bíblico, porque ministro, a etimologia da palavra quer dizer servo, ou diácono. Há muito diácono se achando extremamente importante, quando os diáconos foram instituídos para servir as mesas, para servir. Nós precisamos, como igreja, redescobrir a importância do servir uns aos outros. Em Gálatas 5,14, o apóstolo Paulo nos alerta: Cristo vos chamou à liberdade, não para dar ocasião à carne, mas para servir uns aos outros em amor. Cristo nos chama à liberdade para servir. Parece um paradoxo, uma contradição, mas essa é a contradição do amor cristão. Você é livre para servir ao próximo e esse serviço é voluntário. Portanto, nós precisamos sempre entender que somos chamados para servir. Servir ao nosso próximo, servir a Deus com alegria. Que Deus nos abençoe nesse dia e nos faça servos idôneos, preparados para toda boa obra, no santo nome de Jesus.